que se encontra no livro de Romanos. Romanos capítulo 10 nos diz assim: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço ao Pai em favor deles, porque eu sou testemunho de que eles são muito dedicados ao Pai, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como o Pai aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo que o Pai aceitar as pessoas, porque com o Filho a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos pelo Pai. Gente, você olha para vocês verem que palavra. Essa palavra está se cumprindo no nosso meio esses dias. Olha o que Paulo falou. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Isso aqui é Paulo falando para quem? Isso aqui é Paulo falando, João, para o povo hebreu, o povo de Israel. Só que o que é considerado um judeu? Todo mundo que quer guardar a lei, gente, ele é considerado um judeu, porque quem vive na lei é judeu. Quem falou que gentil vive na lei? Paulo aqui estava falando para o povo dele, ó: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço ao Pai em favor deles, porque eu sou testemunho de que eles são muito dedicados ao Pai, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. É o que acontece hoje. O povo é dedicado demais, gente. Vocês vêem o povo dentro das congregações, dentro do templo, como que o povo é muito dedicado. Só que o quê? Só que o conhecimento deles não está baseado no verdadeiro conhecimento. Aqui Paulo está falando, ó: porque eu sou testemunho de que eles são muito dedicados ao Pai, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a graça. Porque a lei vem em parte, nós precisamos conhecer a graça. E ele fala assim: pois eles não conhecem a maneira como o Pai aceita as pessoas, e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Não aceita a maneira como o Pai aceita as pessoas. Talvez nós pensamos que o Pai, para aceitar a pessoa tem que andar da forma que o homem quer, e não é. Porque o Pai, ele não atenta para a aparência do homem. Não atenta. Então as pessoas tentam conseguir isso da sua própria maneira. Aí ele diz assim, ó: procurando conseguir isso da sua própria, e eles rejeitam o modo do Pai aceitar as pessoas. Por quê? Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E depois que a lei chegou ao fim, que ó, acabou, meu filho. Hoje nós temos liberdade para servir o Pai. Quando essa lei aqui chega ao fim, o que acontece? Uma pessoa, para ela ser salva, ela não precisa estar congregando. E isso é provado dentro das Escrituras. Só que o estudo que nós estamos com ele aqui hoje, gente, está baseado em o quê? O que nós vamos estudar aqui hoje? Olha lá, ó, vocês estão vendo lá, ó: a virgem pura e a prostituta. Mas por que a virgem pura e a prostituta? Porque, gente, assim como existe a igreja do Pai, que o Filho resgatou com seu próprio sangue, assim também existe a prostituta. E a prostituta, sabe em que ela está baseada? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, ou vocês mesmo, tentar entender isso entre vocês: pai, mas quem que é a virgem pura? Sabe quem que é a virgem pura? A virgem pura não anda debaixo da lei. Por quê? Porque se ela andar debaixo da lei, ela vira prostituta. Ela não pode andar debaixo da lei. Se ela andar debaixo da lei, ela vira prostituta. Para ela ser virgem pura, ela tem que estar fora da lei. A virgem pura e a prostituta. Existe a virgem pura, mas também existe a prostituta. Só que a prostituta, nós só conseguimos enxergar ela através da revelação da palavra. Porque olhando aos nossos olhos carnais, nós olhamos e está tudo normal. O povo se reúne às vezes para adorar, para glorificar, para exaltar. Às vezes nós achamos que está tudo normal, mas não está. Quando você vai entrar na palavra, você vai conhecer quem é a virgem pura. Olha o que Paulo diz.
2 Coríntios 11, versículo de número 2. Porque estou zeloso de vós com zelo do Pai, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o filho. Paulo preparava a igreja para o quê? Para apresentar a ela, ao Pai, como uma virgem pura. Só que se você for olhar para isso aqui, se Paulo está preparando uma virgem pura aqui para apresentar o Pai, Paulo não está preparando ela com o evangelho da lei, Paulo está preparando ela com o evangelho da graça, porque Paulo não pregava a lei, Paulo pregava a graça. Olha o que Paulo diz: porque estou zeloso de vós com zelo do Pai, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o filho. Quando Paulo fala que ele está zeloso dele, sabe o que é isso aqui? Paulo tinha ciúme daquele povo. Paulo tinha ciúme daquela igreja. Paulo não aceitava aquela igreja viver na circuncisão. Paulo não aceitava, ou era graça ou era lei. E a igreja de Paulo era o quê? Era a graça. Então Paulo queria apresentar ela como uma virgem pura. Ela não podia se contaminar com a lei. Ela não podia se contaminar com nada daquilo que pertencia a uma outra prostituta, a uma mulher impura. Mas a pessoa que está na graça, tudo que se torna lei, até o mínimo, ela já sai da graça? Sim. É por causa que você está falando a diferença da graça e a lei. E a lei. Certo? Mas tem muitas pessoas que vivem pelo mínimo da lei ainda. Se Tem. aquele mínimo detalhe. Então, se ela está naquele mínimo detalhe, ela deixou de estar na graça. Ela cai da graça, Paulo falou. Se qualquer coisa que você pegar da lei, por quê? Porque existe fermento velho e fermento novo. Ou seja, a Bíblia fala assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. É como se quem aqui faz biscoito em casa, mexe com pão, mexe com massa, sabe? Se você colocar um dedinho de fermento o quê? Em 1 quilo de farinha, será que vai levedar só a metade da massa ou a massa toda? Vai levedar a massa toda. É a mesma coisa, se você pegar isso aqui da lei e colocar em você para você servir, acabou, meu filho. Saiu da graça. Caiu da graça, não importa, você tem que desfazer de tudo. Você não pode, tudo que é da lei, você tem que tirar fora, porque nós vivemos na graça. Então nós vamos falar aqui hoje de 2 mulheres. E essas 2 mulheres, ela representa a igreja, porque mulher na Bíblia significa igreja. Olha o que Paulo fala: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há no Filho. Ô gente, se nós soubéssemos a simplicidade que é viver no Filho, eu acho que nós não estamos fazendo tanta força para nós ser salvos. Tem gente fazendo força à toa. Ou a simplicidade que é viver no Filho é simples demais. É muito simples, só que tem gente fazendo, tem gente carregando um fardo pesado e colocando um fardo sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguem mover com seus dedos. E ele falou isso. Vocês colocam fardo pesado sobre o povo que vocês nem vocês próprios conseguem mover com seus próprios dedos. Servir o Filho é simples, mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva, gente, quando a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, ali nasce a igreja prostituta. Assim que a serpente enganou Eva, ali nasceu outra igreja, ali foi fundada a igreja que combate contra a igreja do Filho. Hoje sabe qual que é? A prostituta nasceu lá no jardim do Éden. Ela nasceu lá e sabe quem que é? O catolicismo romano junto com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo sai de dentro do catolicismo romano, fundado por Constantino. Só que se você me perguntar, virar para mim e falar comigo assim: mas Martinho Lutero não fez a reforma protestante? Fez, gente, mas que reforma protestante é essa que ele fez? Veio trazendo de lá batismo nas águas, veio trazendo de lá ceia, veio trazendo de lá dízimo. Que reforma que é essa? Veio trazendo tudo que está dentro do catolicismo romano por meio do cristianismo e infiltrou no nosso meio. E todo mundo ficou obedecendo.
Então o que que acontece? O cristianismo, ele sai de dentro do catolicismo romano, mas ele vem trazendo práticas com ele que era para ser tirada. Porque quando o pai pediu para se purificar, tem que se purificar por inteiro, tem que tirar tudo quanto é imundícia. Aí Paulo chega e fala, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Tem gente pensando, irmãos, que a apostasia vai começar agora. Não, aqui ó, a apostasia começou assim que o cristianismo inaugurou na face da terra, a apostasia entrou. A apostasia começou, ó, já faz século que ela começou, e assim como a serpente enganou Eva, continua enganando muita gente nos nossos dias de hoje. Vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Vocês sabiam que a paz do Senhor é da serpente? Quem aqui sabia disso? Não sabia? Que ó, vocês podem pegar a Bíblia e ler a Bíblia de capa a capa. Se vocês encontrarem a paz do Senhor, eu como a Bíblia. Antigamente os hebreus Shalom Adonai. Shalom Adonai, tá vendo? Shalom em português é a paz e Adonai Senhor. Então, só que esse Senhor que a Bíblia está falando aqui, não é Senhor, é Baal. É Baal. Então a paz do Senhor, ela flui de onde? Ela flui do cristianismo, da prostituta. A paz do Senhor. Se você encontrar, você vai ver que a nossa saudação, você pode ver, você pode pegar as epístolas de Paulo e ler ela de capa a capa, você só vai ver graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Você não encontra a paz do Senhor aqui na palavra. Por que você não vai encontrar? Porque essa foi uma tradução que veio de quê? Que veio do cristianismo, que saiu de dentro do catolicismo romano. Então, essa paz do Senhor não é do salvo. É da prostituta. Porque se fosse, tinha que estar registrado aqui. Tinha que estar registrado aqui. Você não vai achar aqui dentro das escrituras, você não vai achar. Você vai achar graça e paz, que é o quê? Que é a Virgem pura, que é a congregação dos gentios, do povo escolhido. Olha lá, ó, Efésios 5 e 20. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também o Filho amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Com a lavagem da água pela palavra. O que eu falei para os irmãos aquele dia? Que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, gente, ele vai começar a nos lavar, nos purificar pela palavra. Pela palavra dele. Só tem um jeito de limpar nós e purificar nós, é pela palavra. Tudo que nós aprendeu torto e errado, agora vai começar a ser limpo e purificado pelo quê? Pela palavra. Porque o que nós aprendeu está tudo errado, nós não aprendeu nada certo. Os nossos antepassados, os nossos pais, muita gente hoje vai fazer, mas como é que ficam os nossos pais, os pais da igreja, os pais que passaram? Ô gente, nós não temos nada a ver com morto. O nosso negócio é com quem está vivo. O Pai vai purificar quem está vivo. O morto pertence a Ele, é Ele que vai julgar. Porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, mas a quem serviu aquele tempo todo e depois morreu? Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele que vai julgar eles, não nós. Nosso negócio é com quem está vivo. Quem está vivo, ele vai começar a limpar pela palavra, lá, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Com a lavagem da água pelo batismo? Com a lavagem da água pelo batismo nas águas? Com a lavagem da água pela palavra. Por quê? Porque é a palavra que limpa o homem. E ele confirmou isso. A palavra fala que com uma certa feita, quando ele foi lavar o pé dos discípulos, Pedro falou assim, não, o meu você não vai lavar, não. Aí ele virou e falou com ele assim, aqui, ó, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Aí Pedro foi e aceitou. Quando ele foi lavar, Pedro virou e falou assim, não só os meus pés, mas todo o meu corpo. Ele virou para ele e falou com ele assim, ó, vós não necessitais de ser lavado todo o corpo, vós já estáis limpo pela minha palavra.
O que limpa o homem é a palavra de Deus. Tem mais nada que limpa o homem, não. A palavra, ela tem tanto poder. Se ela for ensinada a você de forma corrompida, de forma torta, ela vai te ensinar a sujar. Se ela for te ensinar de forma certa, ela vai te purificar. E o que acontece hoje é isso. O que o povo tem ensinado hoje, tem ensinado de forma errada. Então, ao invés de você estar sendo limpo, você está o quê? Você está se corrompendo, você está se sujando. O que ele virou e falou? Me parece que é lá em Apocalipse, que fala só, quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, vai limpando, vai se purificando. Então é só pela palavra que tem um jeito de nós purificar. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito do Filho e da Igreja. Ô gente, o que eu falei com os irmãos aquele dia, eu estava lá na casa do Toninho, conversando, eu, Adair, Rosilene e a esposa de Adair. Ó, quando Paulo começa a falar acerca do casamento na Bíblia, o versículo fecha nisso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito do Filho e da Igreja. Tudo que Paulo está falando sobre casamento, ele está falando a respeito do Filho com a Igreja. Paulo não está falando nada de coisa terrena, não. Aí as pessoas chegam e começam a aplicar uma coisa que é espiritual, terrena, em cima de você acerca do casamento. Não é isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala, vós, marido, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está falando de que, olha lá, grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito do Filho da Igreja. Ele está falando do casamento da noiva com o Cordeiro, que ele está falando. Que assim como ele amou a igreja e se entregou por ela, os maridos também têm que amar as esposas e se entregar por ela. Só que ele está falando isso de quem? Ele está fazendo a comparação com Cristo. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito do Filho e da Igreja. É um mistério muito grande que tem dentro disso aí, gente. Não é coisa demais. Aí, olha lá, agora que nós vamos entrar, gente, aonde essa prostituta se encaixa. Agora que vocês vão ver aonde que essa prostituta se encaixa. Olha lá, ó. Apocalipse capítulo 17, versículo 1, fala, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E na sua testa estava escrito o nome e mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Na sua testa estava escrito um nome. Na testa de quem? Na testa da grande prostituta estava escrito um nome. Mistério. A grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Se ela é a mãe, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tem filhas. E quem são suas filhas? Todas que estão debaixo da lei. Porque ela só anda pela lei, ela vive pela lei. Todas que estão debaixo da lei são filhas dela. E quais que são as filhas dela? Todas as denominações que existem sobre a face da terra são o que? São as meretrizes, filha da grande Babilônia. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas. Só tem um jeito de você descobrir isso aqui, ó. Sabe qual que é a terceira maior potência da Terra? Ô, gente, a terceira maior potência da Terra é o cristianismo. Porque o primeiro é o islamismo, depois vem o judaísmo, depois vem o cristianismo. E ela está sentada sobre o quê? Sobre povos e multidões, nações e línguas. Olha o tamanho do cristianismo hoje na face da terra. Não é pequeno não, se abrangiu, porque se abrangiu do Oiapoque ao Chuí. Todo lugar que você for tem um cristianismo. Todo lugar que você for está sendo pregado. Não tem um lugar que você não for, que você não vai ver uma igreja evangélica, uma congregação. Então ela está sentada sobre povos e multidões,
nações e línguas. São o quê? Em todo país que você for tem uma congregação. Todo país que você chegar tem gente reunido ensinando, tem gente reunido pregando. Só que essas águas na Bíblia, elas são o quê? Elas são povos. Ela está sentada sobre o quê? Sobre o povo, que é muita gente, é multidão de pessoas. Que essa prostituta vem governando há muito tempo sobre a face da terra. Só que agora, no desenrolar dos últimos dias agora, que o filho está para se manifestar, para buscar a igreja, ele vai o quê? Ele vai começar a mostrar quem são os verdadeiros. Quem são os verdadeiros, o povo escolhido dele, ele vai começar a mostrar. Porque o que ele virou e falou em Coríntios, nós vamos ver aqui o que ele falou. E se ele deu a ordem e falou, nós temos por o quê? Nós temos por obrigação de obedecer. Porque se nós não obedecer, vai custar para nós um preço muito caro. Olha lá o que diz, quer ver? Olha lá, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ô gente, sabe quem são os reis da terra aqui? Quem que está enriquecendo hoje à custa do povo? Não preciso nem de falar quem está enriquecendo à custa do povo hoje. Toda denominação que você chega, é rios e rios de dinheiro que rola. E os líderes que estão na frente estão só enriquecendo, enquanto o pobre coitado que chega e senta no banco está empobrecendo. Lá vai a cada dia empobrecendo. Ele só entrega, mas ele nunca vê retorno. Ele só dá, mas ele nunca vê retorno. Aí às vezes começa a fazer prova com o pai, por que eu sempre dou e eu nunca estou prosperando, eu nunca fico próspero? Por quê? Porque a nossa prosperidade ela não está no dinheiro. A nossa maior prosperidade, gente, é espiritual, ela vem de cima, ela não é terrena. Porque se ela fosse terrena, o Pai não tinha escolhido os pobres dessa terra para herdar com ele o reino dos céus, não, tinha escolhido os ricos. E por que ele escolheu os pobres? Porque a nossa prosperidade não é dinheiro, não é bens material, a nossa prosperidade ela é espiritual. Que a maior prosperidade que um homem pode ter sobre a face da terra, essa prosperidade está com quem? Está com quem? Com os pobres. O que ele falou? Tendo o que comer e vestir, estejai com isso alegre. Você está alegre com o que você tem, comer e com o que você tem? Você tem o de comer e vestir, você está alegre, você está satisfeito, então você é filho do Pai. Agora tem gente não, gente. Tem gente que a cada dia que passa, o 8 é maior do que a cara. Quanto mais tem, mais quer. E aonde que nós vê isso? É sítio, é carro, é condomínio, mora dentro de condomínio, tem 3 carros na garagem, mas a cada dia que passa ele quer mais. Olha lá. E os reis da terra se prostituíram com ela. Que prostituição que é essa? Adultério da palavra, prostituição da palavra. Não prega o que é certo, prega o que é errado. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aí agora ele vai dar a ordem. Olha a ordem que ele dá para nós. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O que você está fazendo lá? Sai dela, povo meu. Sai dela quem? Da meretriz, da prostituta. Sai dela, foge, para que não seja participante dos 7 pecados capitais, para que não incorra nas suas pragas. Se você não quer receber essas pragas sobre a sua vida, sai dela, povo meu. Foge. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos 7 pecados capitais. Agora nós vamos ver um dos 7 pecados capitais que está infiltrado no meio dela. E vocês vão conhecer aqui qual que é. Olha lá. Os 7 pecados capitais. A avareza faz parte dos 7 pecados capitais ou não? Não faz parte? Olha o que significa. A avareza é o apego excessivo e descontrolado aos bens materiais e ao dinheiro. Pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com o Criador. O que acontece lá dentro? Ô, gente, eles só visam bem materiais, mais nada. Só visam bem materiais. Eles preferem os bens materiais do que o quê? Do que abrir mão daquilo para ensinar uma palavra certa.
Por causa de que muitos hoje estão sendo expulsos da sinagoga, ó, aqui para você não dá. Por quê? Porque você é sincero, você quer pregar a verdade. E quando você quer pregar a verdade, para você não dá. Porque se você pregar a verdade, o bolso vai esvaziar. Se você pregar a verdade, o bolso vai... Porque a partir do momento que o povo conhecer a verdade e a venda cair dos olhos, ó, acabou. Ninguém dá dinheiro mais. Pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com o Criador. Ele prefere dinheiro e bens materiais do que o quê? Do que ensinar a verdade. Aí, olha lá, neste sentido, o pecado de avareza conduz à idolatria, que significa tratar como se fosse o Criador algo que não é. Aí, ó, o pecado de avareza vira, sabe o quê? Idolatria. Tratar como se fosse o Criador algo que não é. E eu vou falar para vocês o que eles fazem lá. E fala que é o Criador e não é. Sabe o que é? Tratar como se fosse ele algo que não é. Você compara um pedaço de pão com ele. Você trata um pedaço de pão como se fosse ele e não é. As pessoas tratam, irmão, um pedaço de pão e um copo de suco como se fosse ele. Esse é o corpo de Cristo. Comei. Não é. É um pedaço de pão. Virou o quê? Aí nós pegamos e falamos assim, ó, ah, mas idolatria é só quem adora imagem. Olha lá, o pecado de avareza conduz à idolatria, que significa tratar como se fosse o Criador algo que não é. Eu trato um pedaço de pão como se fosse ele. Para mim, se eu não comer aquele pedaço de pão, eu não sou salvo. Mentira. Mentira, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, foi o que nós lemos aqui no começo aqui, ó. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço ao Pai em favor deles, porque sou testemunho de que eles são muitos dedicados ao Pai, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pois eles não conhecem a maneira como o Pai aceita as pessoas, e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Que própria maneira? Ah, irmão, para você ser salvo, você tem que comer pão e beber o suco. Se você comer, você não é salvo, não. Aí você sabe o que acontece? Eu estou querendo ser salvo pelos meus próprios méritos. E o mérito de Cristo fica onde? Aonde que fica o mérito do Filho que morreu na cruz e derramou seu próprio sangue para me purificar, para me resgatar? Eu quero ser salvo pelo quê? Pelos meus próprios méritos. E os meus próprios méritos não valem, porque a palavra fala que a nossa justiça ela é como trapos de imundícia, não vale nada. Toda vez que você tentar justificar, você cai da graça. Tentou justificar dando um de santo, querendo ser santo demais, tentou justificar, chega perto do outro e fala assim, você é dizimista, irmão? Ah, você não é dizimista não, então você vai para o inferno. Quem vai é quem está falando. Porque ninguém vai ser salvo pelos seus atos de justiça, porque o sacrifício dele foi perfeito. Ninguém precisa fazer sacrifício, mas ele já fez. O sacrifício foi perfeito. Olha lá. O pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar como se fosse o Criador algo que não é. Aí está todo mundo infiltrado na idolatria dentro da congregação e não sabe que está. Está tratando um pedaço de pão como se fosse o corpo do Filho e um copo de suco como se fosse o sangue dele. Aí vira o que? Idolatria. Aí nós achamos que quem quer idólatra é só os católicos. E não é. Está todo mundo um outro tipo de idolatria, mas porém o que? Camuflada, gente. Se vocês souberem a maneira que o nosso inimigo trabalha para tentar enganar nós, não é brincadeira. Ele trabalha de uma forma que, o que ele faz? Ele faz uma maquiagem de forma que nós não vemos. E para enxergar isso é só a olhos espirituais. Porque eu foi 16 anos e nunca enxerguei, só fui enxergar isso depois que o Pai abriu os meus olhos espirituais, que eu fui enxergar isso. Até então não enxergava. Então, existe vários tipos de idolatria. Não é só adorar a imagem. Olha lá. O pecado de avareza não vira idolatria. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, olha o que Paulo vai falar aqui, gente. Esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui dá pano para manga. Por quê? Porque isso aqui
para entender isso aqui, não é da forma que o povo fica achando que é, não. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Filho? Olha o que Paulo está perguntando. Paulo está perguntando para o povo de Corinto, irmãos, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Filho? Aí ele vira e fala assim, o pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo do Filho? Aí os irmãos vão falar assim, ó, isso aí é ceia. Aí ó, Paulo já começa, ó, 1 Coríntios 10 e 16. A ceia está onde? A ceia está em 1 Coríntios 11 e 23. Paulo já começa a repreender os irmãos aqui, ó. Em 1 Coríntios 10 e 16, Paulo já começa a falar com eles, porque Paulo já estava vendo a intenção deles. Olha o que Paulo fala. Por pergunta eles, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Sabe o que Paulo está falando aqui? Que aqui, ó, que o cálice de bênção que nós abençoamos, gente, é a comunhão do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Nós só temos comunhão por causa desse sangue. Paulo não está falando aqui de um cálice de suco de uva. Os irmãos estão lembrados quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, o que Jesus falou? O que o filho falou lá? O que virou e falou? Foi orar e virou e falou o quê? Pai, se possível for, passa de mim o quê? Este cálice. Que cálice que é esse? O sofrimento que ele ia ter que passar, o sangue dele que ia ter que ser derramado. Aí Paulo vira e fala, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Filho? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo do Filho? Paulo não está falando aqui nem de pão e nem de suco. Olha a resposta. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Aí, ó, nós reunidos aqui, nós somos um pão só. Não é o pão que o padeiro faz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão. E um só corpo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque todos participamos do mesmo pão. Que pão, gente? Que pão é esse que nós participamos? Olha lá Paulo falando, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Mas que pão que é esse? Nós. Todos nós participamos de quê? Da mesma comunhão. Da mesma comunhão. Nós reunidos aqui, nós estamos em comunhão. Então nós estamos o quê? Participando do mesmo pão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Se o pão fosse o pão que o padeiro faz, Paulo tinha que falar o que ali? Porque nós, sendo muito, comemos de um só pão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão, da mesma comunhão. Olha lá, aí Paulo vem e fala, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Filho? Aí eu virei para os irmãos, falei com os irmãos assim, que a prostituta, ela tem filha, e as filhas dela são quem? São as meretrizes. Ô gente, olha para vocês verem por que briga é um caso muito sério. O que é você levar uma coisa para o lado material, lado físico, lado carnal, para o lado espiritual? Quando nós aprendemos isso aqui, fala que isso aqui está falando de uma mulher de prostíbulo. E não é. A prostituta tem filha, as filhas dela são quem? São as meretrizes. Olha o que Paulo vai falar aqui. Primeiro ele pediu para fugir da idolatria lá, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Filho? Está perguntando para o povo de Corinto. Aí ele vai vir e fala assim, tomareis, pois, os membros do Filho e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. O que o Paulo está falando, gente? Vocês vão ficar tomando os membros, que são os membros do corpo do Filho aí, e vai fazer membro de uma meretriz? Sabe o que Paulo está falando aqui? Aqui, ó. Toda vez que você se ajuntar com a congregação que guarda a lei, que é filha da prostituta, que é a meretriz, você está fazendo um corpo com ela. Você está prostituindo junto com ela. Você está pecando junto com ela. Aí ela, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Filho? Tomareis, pois, os membros do Filho e falo-eis membro de uma meretriz? Não por certo.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Aí, ó. Você uniu com a congregação, juntou com ela, meu filho, com a filha da prostituta, você fez um corpo com ela. Porque essa prostituição aqui que Paulo está falando, ela é espiritual, ela não é carnal. Fez um corpo com ela, juntou com ela, você fez um corpo com ela lá, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz um corpo com ela. Porque serão, disse, dois, numa só carne. Por que Paulo está falando que serão dois, numa só carne? É aí que entra o mistério. Aí você vai virar e vai falar assim, mas Paulo não está falando que os dois se uniram um com o outro, eles formam uma só carne? Então Paulo está falando de uma pessoa física mesmo, não. O que ele virou e falou? Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Uma só carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne vai fazer um corpo com ela, vai se juntar com ela. Não é nascido do Espírito. Se for nascido do Espírito, não adianta não. Não tem jeito de se juntar. Você pode se juntar com ela até um certo momento, mas vai chegar um momento que o Espírito da verdade vai te tirar. Ele vai te tirar. Vai chegar um momento que ele não vai deixar, porque você não é nascido da carne, você é nascido do Espírito. E quem é nascido do Espírito, ele não faz um corpo com a meretriz. Porque se ele fizer, os dois vai ser o quê? Uma só carne. Olha lá, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido, gente, nós temos que entender uma coisa, quem é nascido do Espírito vai viver na graça. Quem não é nascido do Espírito vai viver na lei. E não tem jeito. Quem é nascido do Espírito, ele pode fazer de tudo para ele viver na lei. Vai chegar uma hora que ele não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que essa própria palavra aqui vai fazer que rebolice nele, vai limpar ele, e ele vai, os olhos espirituais dele vai ser aberto, ele vai bater em retirada. Não porque eu estou falando, porque o Espírito da verdade habita nele. E convence ele do erro e do engano que os homens estão ensinando dentro das congregações. E ele próprio convence. Por quê? Porque a palavra fala que não é nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Quem sou eu? Para amarrar alguém, trazer e fazer alguém vir à força? Quem sou eu? É ele que vai te purificar, te falar no seu coração. É aquelas palavras que aquele irmão está falando, sinceramente, é verdade mesmo. Ele vai te lapidando, te purificando, e ele vai te arredando devagarinho. Ele vai te tirando pé por pé devagar. A hora que você assustar, você não está no meio mais. Aí você sabe o que acontece? O que acontece é assim, que ó, o errado é certo e o certo é errado. Porque pro povo é assim aqui, ó. Pro povo eu tô afastado e tô desviado. Pro povo eu já fui pro inferno. Pro povo eu sou falso profeta. Pro povo o demônio incorporou em mim. Pro povo eu tô. Só que é assim que, ó. O errado é certo. Aquilo que você acha que é errado, que é certo. Aquilo que nós pensamos que é errado, que é certo. Mas por causa de quê? Porque eles não entendem a palavra. O que o apóstolo Paulo falou? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. E se ele é natural, não tem jeito dele entender. Pode bater a cabeça que ele não vai entender. Para ele entender, tem que ser espiritual. Então, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí, olha lá o que ele fala, ó. Uma certa feita, os fariseus chegou perto dele junto com os judeus e começou a apertar ele, virou para ele e falou com ele assim: nós temos por pai a Abraão, nós temos por pai a Deus do céu. Sabe o que virou e falou com eles? Virou para ele e falou: se vós tivesse por pai Abraão, vocês faziam a vontade de Abraão. Aí olha lá, João 8,41, olha o que fala: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Olha, gente. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus, que revelação é essa? Olha o que eles viram e falam para ele: nós não somos nascidos de prostituição. Que prostituição é essa? Nascido da prostituta que contaminou, que se corrompeu lá no jardim do Éden. Porque o que Eva faz? Quando Eva trai Adão,
e se corrompe, Eva está fazendo o que ali? Eva está se prostituindo. Eva está fazendo o que Paulo traz para o lado espiritual. Eva está se prostituindo. E nessa prostituição de Eva nasce o quê? Nasce os filhos da prostituta, que são quem? Geração de Caim. Geração de Caim. Aí olha lá o que eles viram para eles. Eles são geração de Caim. Eles viram para ele, fala com eles assim, aí ele vira e fala: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é o Criador. Eles viram para ele e falaram: nós não somos nascidos de prostituição, não. Sabe o que eles estavam querendo falar para ele? Nós somos nascidos do Espírito. Porque os nascidos de prostituição são nascidos da carne. Olha lá o que ele vira e fala: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, quem cometeu o primeiro homicídio? Quem cometeu o primeiro homicídio? Aqui. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso. Ele foi homicida desde o princípio. Aí, ó. Nascidos de prostituição, geração de Caim, homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Por que não firmou na verdade? Porque quando o pai chegou e perguntou: Caim, cadê seu irmão Abel? Sei lá, sou guardador do meu irmão. Mentiu, matou o irmão dele, mentiu. Ele não tinha matado o irmão dele, agora falou que não sabia. Mas vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque Caim era fruto de um relacionamento de prostituição. Então ali nasce a primeira prostituta, nasce ali naquela relação entre Eva e a serpente ali. Aí nós vamos ver porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, olha lá, um da escrava e outro da livre. Abraão teve 2 filhos, um foi Ismael e o outro foi Agar. Um da escrava e um da livre. Isso é tão profundo isso aqui, porque aqui, ó, só é escravo quem quer. Só é escravo quem quer. Abraão, olha lá, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Agora vocês vão entender quem que é o da escrava e quem que é o da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Aí, ó. O que era da escrava nasceu segundo a carne, que são quem? Geração de Caim, que é Ismael. Mas o que era da livre, segundo o Espírito. E quem que é o da livre? Isaac, filho da promessa. Por que que um era filho da escrava e o outro filho da livre? Por quê? Porque Ismael nasceu segundo a carne, fruto de um relacionamento do quê? De Abraão com a concubina de Sara. Agora, Isaac não. Isaac nasceu por promessa, porque para Isaac nascer, o pai teve que fazer um milagre, teve que fazer Sara, que era estéril, que já era velha, gerar um filho. A outra não. O outro foi nascido de uma concubina, relacionamento de quê? De prostituição. Então ele o quê? Ele é filho da carne. Isaac não, Isaac é filho da promessa. Tanto tem filhos da carne, como tem filhos da promessa. Aí nós vamos ver quem que é a livre e quem que é a escrava. Aí vocês vão entender. Olha lá. Mas como então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora, irmãos. Aí, ó, por que que Ismael perseguiu Isaac? Por que que Ismael perseguiu Isaac? Porque Isaac era filho espiritual. Ismael era filho da carne. E assim é agora. Assim é agora. Os filhos espirituais vai ser perseguido. Não adianta você achar que você não vai ser perseguido, não. Só de você ter pisado aqui hoje, você vai começar a ser perseguido. Só de você ter colocado as plantas do seu pé aqui hoje para participar desse estudo, você vai começar a ser perseguido e blasfemado. Só de você colocar seu pé aqui hoje,
Vai começar a ser perseguido porque os filhos da carne perseguem os filhos da promessa. E os filhos da promessa, eles não querem o quê? Eles não querem prostituir. Eles é livre, eles querem ser puros, eles são livres. Eles não são conduzidos nem guiados pelo homem, o pastor deles é o filho. Não é homem que conduz eles, não é homem que guia eles, quem guia ele é a palavra. Mas o que se ajunta com o Pai é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha aí, gente. Olha aqui. Aqui, ó. Você não vai tocar no cálice nem no pão, não, porque você está em pecado. Porque você pecou. Você falhou. Aí, celebra. Nós estamos aqui para falar a verdade. Você vai e não participa. Se você não precisa ser chamado à parte no canto para saber por que você não participou. Por que você não participou? Aí, se você não participou, os irmãos já olham torto para você. Já olham de... Ó, fulano participou, então alguma coisa ele está em pecado. Olha lá. Fugir da prostituição. Que prostituição? Física? Espiritual. Fugir da prostituição. Que prostituição? Se contaminar com a prostituta, com a grande Babilônia. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Porque, ó, você pode cometer qualquer pecado que você quiser. Estou falando que é para você fazer isso, não. Você pode roubar. Você pode falar mal do seu irmão, você pode trupicar com a sua esposa, a pessoa às vezes pode cometer um adultério lá, tudo fora do corpo. É fora do corpo, fora desse corpo aqui. Só que o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mas como que eu peco contra o meu próprio corpo, irmão? Me deleitando com os banquetes que a prostituta oferece. Se eu me deleito, eu faço um corpo com ela, eu estou prostituindo. Porque que prostituição que é essa que Paulo está falando? O ensinamento errado. O adultério da palavra. Que é o quê? Tirar o que é certo e colocar o que é errado. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Qualquer coisa que você fazer é fora do seu corpo. Mas se você contaminou com ela... Você pecou contra o seu próprio corpo, você está pecando contra o seu próprio corpo. E sobre isso tem um peso muito grave, olha lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito da verdade que habita em vós, proveniente do Pai e que não sois de vós mesmos. Você acha que esse corpo é seu? Quem disse que esse corpo é meu? Quem falou com você que esse corpo é seu e você faz com ele o que você quiser, eu faço com ele o que eu quiser? Olha lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito da verdade? O nosso corpo, gente, é templo do Espírito. Eu não posso fazer com esse corpo o que eu quero. O nosso corpo é templo do Espírito. Se nós se prostituir com essa prostituta, vai ter um peso muito grande para nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito da verdade, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois de vós mesmos. Tem gente preocupando com outras coisas. Tem gente preocupando com muitas coisas, tem gente preocupando com esse corpo aqui, de coisas que não faz nem significado, que não faz sentido nenhum, mas está prostituindo. Mas está prostituindo. Olha lá, o corpo não é nosso. Não sabeis vós que sois templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Se nós sabemos que o nosso corpo é templo do Pai, o Espírito habita, gente, em nós. Se nós sabemos, só que tem uma passagem que eu não coloquei ela aqui. Sabe o que Paulo fala? Paulo vira e fala assim que, ó, examinai vocês a vocês mesmos, se vocês já não estão reprovados, e se é que o Espírito habita em vós. Examina vocês mesmos, para ver se o Espírito habita em vocês. Paulo falou, para ver se ele habita mesmo verdadeiramente em nós, nós temos que examinar, ué. Olha lá, olha lá.
Se alguém destruir o templo do Pai, o Pai o destruirá, porque o templo do Pai, que sois vós, é santo. Destrói o templo. Por que a salvação é para poucos? Porque muita gente está destruindo o templo, gente. Destruindo o templo como? Se prostituindo com a prostituta. E se alguém destruir esse templo, o que vai acontecer? O Pai vai destruir ele. O Pai vai destruir ele. Não é à toa que ele virou e falou assim, não, que ó, muitos me diz, os que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino. Por quê? A maioria está dizendo Senhor, Senhor, mas está prostituindo. Mas está se contaminando com a prostituta. Muitos vão falar, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu curei enfermo. O que vai virar e vai falar? Né? Para pouca gente, né, com a multidão, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas por causa de quê? Por causa dessa prática aí, ó. Porque não adianta nada se a pessoa falar o nome dele, citar o nome dele, mas porém continuar se prostituindo com essa mulher aí, com essa prostituta. O templo vai ser destruído. Por isso que aquele dia que eu dei estudo falei que essas práticas é blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas pessoas rebateu e falou que não é. Se o Pai vai destruir o templo, por que isso aqui não é uma blasfêmia? Ele falou que o único pecado que não tem perdão é o da blasfêmia contra o Espírito. Então, se o Pai vai destruir, então a pessoa só pode estar blasfemando. Ele não vai destruir a pessoa, não vai destruir o templo. Se alguém destruir o templo do Pai, o Pai o destruirá. Porque o templo do Pai, que sois vós, é santo. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande prostituta, gente, é a grande cidade que está o quê? Que está reinando sobre os povos, reinando sobre os reis da terra. E que reis da terra são esses? Todos que estão no poder, todos que têm autoridade, porque a pessoa para ser rei tem que ter autoridade. Ele tem que ter autoridade. Olha lá, Isaías 1:20, olha o que Isaías vai profetizar aqui e falar, ó. Como se fez prostituta a cidade fiel? A cidade de Jerusalém era fiel, gente. Olha o que acontece. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Por que homicidas? Além de esse povo matar o filho, sabe o que eles fizeram? Aqui, ó, além de matar o filho, eles mataram e está matando o povo até hoje. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Como se fez prostituta a cidade fiel? Que cidade que é essa, gente? A cidade de Roma. Por que Jerusalém se tornou uma parte de Roma? Porque quando o povo de Roma, as tropas de Roma invadiu Jerusalém, eles estenderam o território de Roma até Jerusalém. Então Cristo não foi crucificado em Jerusalém. Se você ler a história, você vai ver que Cristo foi crucificado em Roma. Não foi crucificado em Jerusalém. Aí ele fala assim, ó, como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicídio. Que homicídios são esses? Ó, além de matar o Emanuel, está matando o povo até hoje com essa palavra corrompida aí, ó. Lá vai tentando matar os filhos do pai aí, ó, com essa corrupção deles aí, ó. Só que aqui, ó, os escolhidos, ninguém engana eles. Por que não engana? Porque a palavra fala assim que o Pai conhece os que são seus. E os que são seus, meu filho, não adianta. Ele não abre mão de jeito nenhum, de uma maneira ou de outra, ele vai resgatar, ele vai purificar, ele vai tratar. Ele não abre mão. E agora lá está cheio de quê? Cheio de homicidas. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade do Pai, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O tempo inteiro Paulo está exortando, ó, sai fora da prostituição. Sai fora da prostituição. Não é prostituição carnal, é prostituição espiritual. Porque se fosse, gente, prostituição carnal, não precisava nem de Paulo falar, porque é o que mais tem na terra, sou.
É o que mais tem na terra. Você acha que o pai está preocupado com quem? O pai está preocupado com o ímpio? Com quem está querendo esbanjar seu corpo, usar seu corpo, fazer do seu corpo o que quer? Não, o pai está preocupado com nós. É com nós que ele está preocupado. Está preocupado com o ímpio, não. A preocupação dele é com os filhos espiritual. Porque esta é a vontade do Pai. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que, ó, não se contamine com essa prostituta. Não se misture com ela. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí, ó, outro versículo que foi ensinado errado a vida inteira. Cada um de vós saiba possuir seu próprio vaso. Eu já participei de encontro de casal que chega lá, você sabe o que eles falam com a gente? Ô varão, você tem que saber possuir sua esposa. Você tem que saber possuir o vaso. Quem aqui aprendeu assim? Levanta a mão. Alguém aqui já aprendeu assim? Que nós temos que saber possuir nosso próprio vaso e fala que é a nossa esposa? Quem participou de encontro de casal aqui deve ter visto essas palestras há muito tempo lá. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Só que não é a minha esposa. Não é a sua esposa. É o seu próprio vaso. É você. Você tem que saber possuir o seu próprio vaso, que é seu corpo. Em santificação e honra lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Pai e não de nós mesmos. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse que nós temos em vasos de barro, gente? Espírito. O Espírito da verdade que habita dentro de nós é um tesouro em vasos de barro, para que o quê? Para que a excelência do poder seja do Pai e não de nós mesmos. Aí tem gente hoje esbanjando. Se fala em mistério, fala alguma língua, para ele é o pregador por excelência, ele é o melhor. Se profetiza, já começa a pisar em casca de ovo. Se entrega uma profecia, todo mundo rodia e parece que o Pai desceu na terra. Se o homem é usado, todo mundo bajula ele, todo mundo rodeia ele, todo mundo fica esperando até, passa esse suor seu em mim aí, que eu vou ser curado, senhor. Pega esse paletó seu aí, dá umas 3 chacoalhadas na minha orelha, você sacode ele em mim aí, que eu vou receber a cura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Pai e não de nós mesmos. E muita gente quer se exaltar, quer se engrandecer, achando que o poder é dele. Achando que o poder é dele. Faz qualquer coisinha lá, opera um milagre. Ele já é o bonitão da bala chique, ele já é o bambambam. E aí? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Pai, e não de nós mesmos. Os dons são dados sem arrependimento, mas tudo é para o quê? Tudo é para a honra e glória do nome dele, porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a exaltação é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, tudo é para ele e por ele. Amém. Nada é para nós. Não adianta engrandecer, ele vai abater. Ele já está batendo, já começou a bater. Olha lá. Todavia o fundamento do Pai fica firme, tendo este selo. O Pai conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome do Filho, aparte-se da prostituição. Quer ficar com o nome do Emanuel na boca? Quer continuar orando, pedindo, rogando pelo favor dele? Aparte-se da prostituição. A parte, e você vai sentir a diferença. Só que você apartar, você vai chegar perto de mim e vai falar comigo. É bem que você falar, aparte-se da prostituição, para de se contaminar com essa prostituta. A parte, quantos que já não estão se apartando? É muito, gente. Não é só esse grupinho nosso que está aqui, não. Se eu for falar para vocês o tanto de gente que já saiu do sistema religioso, não é brincadeira. Por quê? Porque está conhecendo a verdade. Estão se apartando, estão saindo do sistema religioso. Por quê? Porque a lei escraviza o homem. A graça, na graça, coloca o homem em liberdade. Que liberdade? Não quer dizer que eu vou andar fazendo coisa errada, porque agora eu estou na graça, que eu vou andar de qualquer jeito, que eu vou andar fazendo as coisas erradas que o mundo faz. Não é isso, não. A graça te põe em que liberdade? Que você não precisa de andar desenfreado, preocupando em santificar, preocupando em o quê? Jejuar, subir no monte, descer do monte, orar
não sei quantas vezes, fica o dia inteiro sem comer, falando que está consagrando para você ser salvo, não. Você já é escolhido. Ele já te comprou, já te santificou, já te purificou, então você não precisa fazer mais nada. Só o quê? Só obedecer e esperar. Qualquer que profere o nome do Filho, a parte-se da prostituição. Por isso que ele falou, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Por quê? Quer ficar falando o nome dele, mas porém não quer apartar da prostituição. Olha lá. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Numa casa não existe somente vasos de ouro e de prata, não. Existe quem? Existe vasos de pau e de barro, uns para a honra e outros porém para a desonra. A casa é de quem? A casa é minha? A casa é nossa? Não, a casa é do Pai, gente, mas tanto existe vasos de honra, como também existe vasos de desonra. Quem são os vasos de honra? Os nascidos do Espírito. Quem são os vasos de honra? Os nascidos da carne. Porque só puxa para o lado da carne. Bens materiais, coisas terrenas. Só puxa para esse lado. Vocês já acham que é fácil? Não é fácil, gente, para a gente abrir mão do que a gente já aprendeu, não. Não é fácil, não. Não é fácil, é muito difícil abrir mão daquilo que já aprendeu. Só que o que nós aprendemos só vai puxando nós para o lado das coisas terrenas. Porque todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer prosperar, ninguém quer deixar de prosperar. O que tem sido ensinado hoje é isso. Você tem que prosperar. Você tem que fazer isso e isso para você prosperar. Hoje é assim, hoje todo mundo tem que ter carro. Ninguém pode estar sem carro na porta da congregação, não. Todo mundo tem carro. Se tem um irmãozinho, é simplesinho, que não tem carro, ele é humilhado, ele é escorraçado. Hoje tem que ter o melhor salário, tem que vestir as melhores roupas, tem que andar na moda. Se você chega no tempo, você chega simplesinho e o outro está mais alinhado que você, ele já te olha diferente. Nós sabemos que é um desfile de moda, nós sabemos muito bem disso. Que é um desfile de moda tremendo. Mas tem santificação nisso? Não, tem aparência. Tem aparência, irmãos, isso tem aparência, santificação não tem nada. Joel 3:3. Para encerrar aqui, aí vocês vão saber onde é que nasceu a prostituta. Aí, ó, foi aí que começou. Joel profetizou isso aí, ó. Por quê? Já sabia que ia dar nisso aí. O pai colocou essa palavra na boca dele, porque a prostituta ia nascer aí, olha lá, ó. E lançaram sorte sobre o meu povo. E deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beber. Lançaram sorte no meu povo. Quem é o povo dele? Lançaram sorte sobre o meu povo. Para chegar até nós, quem era o povo dele? O povo dele era o povo hebreu. O que eles fizeram? Que sorte que eles lançaram sobre eles? Mataram eles, gente. Por que eles fizeram isso? Porque a intenção deles era colocar outro povo no lugar. E colocou outro povo no lugar. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz. Que menino que eles deram por uma prostituta, por uma meretriz? O que Isaías profetizou e falou? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ao menino aí, ó. Deram um menino por uma prostituta. Mataram esse menino aí crucificado e colocou quem no lugar? A prostituta. A igreja católica. Matou ele, consumiu com a igreja primitiva e colocou a prostituta no lugar que vem reinando até hoje. Disfarçada de quê? Disfarçada de cristianismo, de evangelho para o quê? Para escravizar o povo. Porque desde a antiguidade existe escravidão. O povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou na Babilônia durante 70 anos. O povo foi levado para o Egito e ficou escravo no Egito. Quanto tempo o povo ficou escravo no Egito? Quando o pai tira o povo de lá das mãos de Moisés, depois vem o quê? Vem depois de novo outro rei Nabucodonosor e leva o povo de novo escravo para a Babilônia. Depois essa igreja que é a prostituta mata o Messias, coloca uma prostituta no lugar e faz o quê? Escraviza o povo de novo. E o povo está tudo escravizado até hoje. Só que tem uma coisa, toda vez que o povo foi para o cativeiro, o pai tirou. Toda vez que foi, o pai tirou.
A primeira coisa que ele falou comigo quando ele me entregou essa revelação lá no Honório Bicalho, ele falou comigo assim, aqui ó, ele me mostrou, gente, um cativeiro enorme. Mas o cativeiro era tão grande, só que nessa visão que ele me deu desse cativeiro, sabe o que eu fiz? Quando ele me deu a visão desse cativeiro, ele me colocou uma chave na mão. Só que quando ele me deu essa chave, eu fui. Quando eu fui abrir o cativeiro, que eu levei a chave no canto, ele virou para mim e falou, opa, agora não. Ainda não é hora de abrir. Agora não, espera. Isso é a hora que eu falar, você vai abrir. Na hora que eu falar, você vai abrir. Não abra agora. Por quê? Porque o povo está cativo. Cativo aonde? Sabe aonde? Na religião. O cativeiro é a religião. O cristianismo é um dos maiores cativeiros que existe sobre a face da terra, aonde o povo está preso no cativeiro. Por quê? Porque os homens te escravizam e não deixam você fazer o que você quer. Para eles você tem que estar a semana inteirinha desenfreado, de segunda a sexta. O dia que você não vai, aconteceu alguma coisa. O dia que você não vai, você está desviado. Se você ficar sem ir 2 semanas, você está desviado. Alguma coisa você está cometendo. Então o cristianismo é o cativeiro babilônico, fundado por quem? Fundado por Roma. E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz. Mataram o Messias, colocou a meretriz no lugar e venderam uma menina por vinho para beber. Que menina que é essa que eles venderam? A igreja primitiva. Porque você sabe o que o pai falou? Que nós somos como a menina dos olhos dele. Nós somos como a menina dos olhos dele. Pegaram essa menina e deram ela para o quê? Para eles beber por vinho. E o que eles estão fazendo até hoje? O que eles estão fazendo até hoje? Estão bebendo essa menina até hoje por vinho. Que vinho que é esse que vocês acham que é esse aqui? Que o catolicismo romano trouxe para o nosso meio? A Santa Ceia, gente. Estão bebendo essa menina por vinho até hoje. Até hoje estão bebendo essa menina por vinho. Só que eles não sabem que o pai começou a separar essa menina e a purificar ela pelo quê? Pela lavagem da palavra. Deram uma menina por vinho para beber. Isso aconteceu lá atrás, lá no começo. Mataram o Messias, colocaram a prostituta no lugar e mataram a igreja primitiva, que era a menina dos olhos dele. E está aí até hoje bebendo essa menina por vinho e escravizando ela no cativeiro. Mas, o que ele falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Então eu deixo para os irmãos aqui, gente, esse estudo da palavra e que os irmãos ficam bem cientes e procuram estudar. Hoje nós temos muito meio para nós estudar, nós temos a Bíblia, nós temos vários documentários. Até pouco dia agora me caiu uma surpresa, estourou outra bomba aí, tá? Estouraram a bomba aí agora, a primeira bomba que estourou, que me deixou surpreso, que quando essa bomba estourou lá, que eu fiquei surpreso, foi que o verdadeiro povo hebreu é o povo negro. Quando estourou essa bomba, eu corri atrás dos documentários, fui estudar, falei, tem lógica não, é o povo, agora estourou outra bomba. Sabe que bomba que estourou agora? Que sabe aonde que é Jerusalém? Para nós aqui, aonde que é Jerusalém? Para mim é na Babilônia. Para nós aqui aos olhos carnal, nós que já estudamos, que aonde que é Jerusalém hoje? Lá do outro lado do mundo. Belém, Para não? mim é Babilônia, onde que tem mais guerra, brigas. Israel, não? Não é do outro lado do mundo? Que é Jerusalém hoje? É. Que fala que é a terra, a cidade santa? Só que aqui, ó, acharam um documentário que a Jerusalém, sabe onde é que ela é? No Brasil. Porque diz que quando o pai prometeu a Abraão a terra que mana leite e mel, a única terra hoje que mana leite e mel é o Brasil. Tem outra terra que mana leite e mel, não. Pode procurar, você não vai achar. Não tem outra terra que mana leite e mel. Estuda que eu fui estudar e achei a prova. Não tem outra terra que mana leite e mel. A única terra que mana leite e mel é o Brasil. Ó, o país banhado por não sei quantas bacias,
A floresta amazônica está sendo vigiada 24 horas. Ninguém pode bulir nela, ninguém pode tocar nela. É o país que tem mais natureza. Ô gente, pelo amor de Deus, vamos para a terra onde é que está o judeu hoje. Só poeira e mais nada. Um sol causticante, castigando. Você não tem vegetação direito, não tem. Você tem coragem de chamar uma terra daqui a terra que manda leite e mel? Se você for estudar, nós vamos achar as provas. E a bomba que estourou agora, que o Brasil é a terra que o pai prometeu a Abraão. E aqui, ó, e além de o Brasil ser a terra que o pai prometeu a Abraão, apareceu um outro documentário, tá? E esse negócio tá dando pano pra manga. Eles estão tentando abafar de todo jeito e não tá conseguindo. Que aqui, ó, que a capital de Jerusalém é o Rio de Janeiro. No documentário que eles acharam, o Messias foi crucificado no Rio de Janeiro. No documentário. É difícil de acreditar nisso, gente. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles tiveram a capacidade de fazer? Inventaram uma outra história, levou para nós nas escolas, nos livros que nós estudamos. E esses livros estão escondidos, está guardado, sabe? Está guardado em museu que ninguém consegue entrar. Só que agora os podres estão saindo tudo. Os podres estão vindo tudo para fora. E descobriram mais coisas ainda. Descobriram mais coisas. Se você pegar o documentário que você ler, comece a estudar isso que você vai ver. Eu estou fazendo um apanhado disso aí que eu quero dar um estudo sobre isso aqui. Porque o povo hebreu está todo aqui no Brasil, está alojado aqui no Brasil. Que é o quê? Que é a mistura dos índios, junto com os negros, que gerou o quê? Que gerou o povo mestiço. Toda a raça que está no Brasil, que é o quê? Que é o pardo. O pardo saiu de quê? Saiu do negro com o índio. Está tudo aqui no Brasil. O povo escolhido do Pai é o brasileiro. E se você pegar o mapa mundi, você vai entender isso. É só você pegar o mapa mundi que você vai ver. Sabe o que está no mapa mundi? Eles inverteram o mapa e mudou os continentes de lugar. Só que você sabe o que aconteceu? O Pai é tão misericordioso que não deixa nós enganados, que quando você pega o mapa mundi, a parte da Europa formou um dragão. E a parte do Brasil o mapa do Brasil formou uma mulher grávida. O mapa do Brasil formou uma mulher grávida com a coroa na cabeça. E essa mulher, que essa mulher, a igreja em Apocalipse 12 não fala que o dragão vai perseguir a mulher que está grávida? E mais em cima, no alto, formou os Estados Unidos com uma águia segurando o mapa do Brasil. Gente, tremendo, profundo. E o que vai acontecer quando o anticristo manifestar? Nós vamos ter um apoio da América, que é os Estados Unidos. Por quê? Porque quando os negros vieram para a América, eles foram vendidos para cá. E quando chegou aqui, quem estava aqui? Os índios já estavam aqui. As terras deles foram roubadas. Os negros foram escravizados. Então tudo isso conta, tudo isso soma. Mas isso é um estudo muito profundo para nós aprofundar aqui. E nesse quebra-cabeça, nós vamos chegando devagarinho nessa igreja aí, ó. A igreja católica. Porque sabe quem que é a serpente hoje? A serpente hoje, a maior serpente hoje é o Papa Francisco. É só você entrar dentro do Vaticano que você vai ver, você vai conhecer quem que é a serpente. Então, eu deixo para nós aqui esse estudo da palavra, nós vamos fazer uma oração agradecendo o Pai. E se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se as horas estão avançadas aí, porque hoje